E aí, pessoal, um negócio que pode ajudar muito o Grêmio até o final do ano. O jogador escolhido para salvar as finanças. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado para você que tem dívidas acima de R$ 4.000, está com o CPF negativado, o CNPJ de sua empresa negativada e precisa de solução. Life Assessoria é o nome da solução. Aqui na descrição do vídeo você tem um link com o WhatsApp de uma equipe especializada que vai limpar o seu nome de forma rápida, ágil e segura. Life Assessoria. Entre em contato com eles e tenha o nome limpo novamente. Entre em contato agora com a Life Assessoria e entenda como eles são competentes. Gente, o assunto é, e não tem como ser diferente, a relação de necessidade de busca de grana, de dinheiro, para fechar as contas do Grêmio. Nós falamos durante a semana que o Grêmio precisa de 50 milhões. No vídeo que eu fiz pela manhã, estou gravando esse vídeo perto das 17 horas de sábado, no vídeo que eu fiz pela manhã, eu falei do PP, do caso PP, e de como o Grêmio conduz essa relação para conseguir se salvar no quesito finanças. O Grêmio, e isso já prometeu o Carlos Amodeu, o CEO, vai manter os salários rigorosamente em dia até o último dia do ano. O Grêmio vai ter os salários mantidos. Só que existem duas maneiras de se manter o salário. Ou tu cria receita ou tu tem empréstimo bancário. E a receita essa a curto prazo, nesse tamanho, o Grêmio precisaria, com a vinda do dinheiro do PP, o Grêmio teria que conseguir entre 30 e 40 milhões para fechar esse buraco criado por um orçamento estourado que o futebol acabou definindo. Lembrando sempre, o Grêmio precisava operar 7 milhões e meio, está operando em 12 milhões, 11 milhões, 10 milhões e 800. Vocês lembram de tudo isso? Pois é, o que o Grêmio está fazendo, como que o Grêmio se movimenta? Na conversa que o Diego Serri, o executivo de futebol do Grêmio, teve com os jornalistas, ainda na quinta-feira, ele deixou passar uma ideia que, buscando mais informações, nós conseguimos concluir. Qual é a ideia? O Thiago Santos, o Diogo Barbosa, o próprio Lucas Silva, esses, o Grêmio, de alguma maneira, só quer liberar para diminuir o valor que custa hoje para o clube. Mas tem um jogador que não está nessa lista e que tem sondagens de mercados importantes e que pagam. Campaz. Campaz é o jogador escolhido para tentar salvar o ano do Grêmio no ponto de vista das finanças. Existe essa relação com o Ferreira, mas o Ferreira perdeu muito mercado, está valendo muito menos, e o Grêmio talvez não consiga fazer nenhum tipo de negócio com o Ferreira. Então, o Campaz é o escolhido. Por quê? O Campaz ainda tem uma boa imagem em alguns mercados, e aquela informação que surgiu há 2 semanas atrás de uma sondagem do mercado norte-americano pelo jogador, ela acaba ganhando um pouco mais de corpo. O que seria? O que o Grêmio projeta e imagina? O Grêmio quer 4 milhões de dólares por ele. 4 milhões de dólares. O valor final seria em torno de 20, 22 milhões, o que, convenhamos, é muito bom. O Grêmio, claro, tem participações, tem comissionamento, tem participação do jogador nessa questão, só que aí o Grêmio teria entre 17 e 20 milhões de entrada no caixa, somado aos 22 milhões que o PP pode trazer. Se for a negociação mínima, aqui tu já está falando de 40 milhões. 40 milhões. Vendas pequenas a partir daí podem salvar as finanças do Grêmio. O Grêmio, todos esses anos, operou em superávit. Superávit. Sempre. E esse ano o Grêmio espera trabalhar abaixo, não vai conseguir fazer isso, salvo se conseguir efetivar 2 ou 3 vendas, ou 2 ou 3 negócios, PP, Campaz, mais alguma coisa. O Fernando Henrique, por exemplo, recebeu uma proposta do mundo árabe de $1,5 milhão, o jogador não quis ir. Então, conseguindo aí mais 7, 8, 10 milhões,
as coisas talvez se abram para o Grêmio para ter tranquilidade e deixar um legado que não é tão ruim, de contas efetivamente pagas, sem a necessidade de um grande empréstimo bancário, que é o que de fato preocupa os clubes. O serviço da dívida é muito caro, nós estamos falando de muito dinheiro, e isso acaba comprometendo o dia a dia dos clubes. Então, esse ponto, essa relação acaba tendo isso. Outro jogador que o Grêmio fica de olho é o Arthur, que também acabou sendo um jogador de grandes contratos e muito pouco futebol, mas já rendeu bastante para o Grêmio, foi a maior venda da história, e já rendeu bastante depois na ida para a Juventus, e agora deve estar de saída de lá também. O Arthur, que não conseguiu se firmar esportivamente na Europa, mas os contratos do Arthur são fantásticos, e talvez agora, em razão dessas escolhas, ele faça mais um grande contrato e também respingue alguma coisa aqui nos cofres do Grêmio, ele que começou muito cedo aqui nas categorias de base. São movimentos do mercado, estruturações do mercado para salvar as finanças. Uma das mudanças dos últimos anos em relação a esse, quem saía para as vendas dos jogadores do Grêmio era o Carlos Amodeu. O Carlos Amodeu é que procurava o mercado e tentava vender os jogadores nas janelas. Então, grandes vendas foram feitas por Carlos Amodeu. A partir de um determinado momento, o Amodeu saiu desse processo e isso hoje está meio vago. É um trabalho, ou deveria ser um trabalho, ou do CEO ou do executivo do clube. Isso acabou não acontecendo e o Grêmio está demorando muito para mexer as pedras, para oferecer jogadores, para oferecer ativos, para tentar cumprir o seu orçamento. Essa relação é que me parece mais complexa, mais difícil e que o Grêmio não pode deixar para depois. A janela tem prazo e o Grêmio precisa fazer dentro deste prazo. Vencido o prazo da janela, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. No momento em que vencer o prazo da janela, o Grêmio vai precisar ir para o mercado financeiro para salvar as finanças. E isso é terrível. O prazo está se esgotando. Está se esgotando. E o Grêmio precisa desta solução. Esse é um ponto. Quem gosta muito de falar em futebol precisa entender também o bastidor. Porque o bastidor é que define o futebol. E hoje o Grêmio perdeu um pouco da sua estrutura. A grande capacidade de venda o Grêmio perdeu. O Grêmio já não tem tanto produto e também não tem processo interno para fazer isso. Então, agora tem que contar também com um pouco de sorte para um negócio como esse, como o do Campas, que é o jogador nomeado, como eu falei, acabar acontecendo o quanto antes. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.